Qual é o meu papel dentro do louvor e da adoração, não é mesmo? Às vezes a gente reflete, estuda muito e mergulha muito no que tange assim, a entrega do louvor, a importância, a relevância dele dentro do culto e das nossas vidas individuais. Mas a questão é que fica da pergunta é, quando foi que nós paramos para refletir qual é o meu papel, o que é esperado de mim dentro do louvor e da adoração, não é mesmo? Isso é algo que eu quero hoje compartilhar com os irmãos e levar a um ponto de reflexão acerca disso. No primeiro momento eu queria até abrir essa ministração de uma forma diferente, muito parecida com a escola dominical, quando eu acabo lançando uma pergunta para vocês e gerando, né, um retorno da parte de vocês. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente leu aqui na palavra do Senhor que para Deus Ele projetou em Cristo Jesus a primazia de todas as coisas. E o que é ser ali a primazia? Deus espera de fato que ele seja a primazia. O que a gente entende como primazia? Aí é a hora que eu estendo para vocês e queria ouvir de vocês. O que é primazia? Prioridade? Gostei dessa palavra. Prioridade? O que mais? Me dá exemplos do que é primazia no nosso relacionamento com Deus. Ou o que a gente imagina que Deus espera de nós com relação à primazia? Primeira parte. Primeira parte. O que mais nós temos? Acho que primazia significa colocar Deus sempre em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, primazia, e o que mais? Primícias. São as prioridades, não é mesmo? Só que, se a gente fosse refletir um pouquinho a respeito dessa questão, a verdade é que a primazia, ela não está necessariamente no primeiro, mas sim em priorizar. Em priorizar. A primazia, ela tem uma eficácia nas nossas vidas quando nós temos intenções, porque a nossa vida diante de Deus, ela é necessariamente cobrada com uma racionalidade. Não é um culto racional? Eu não posso me apresentar diante de uma igreja quando a gente está dando glória a Deus, algumas pessoas não sabem por que está dando glória a Deus. Está dando glória a Deus porque o do lado deu glória a Deus, porque o outro deu glória a Deus, porque um deu uma aleluia, porque alguém bateu palmo, não é mesmo? E a gente acaba reagindo muitas vezes de forma automática. A minha pergunta, quando eu dou um glória a Deus, ele aceita por automático, porque o irmão deu glória a Deus? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer nesse primeiro momento? A gente precisa refletir um pouquinho a respeito do nosso comportamento diante de Deus, aquilo que a gente está entregando diante de Deus. Se eu separo um dízimo, uma oferta, o meu primeiro horário da manhã, eu separo isso porque a minha vontade é que Deus seja o primeiro ou porque eu tenho uma obrigação de dizimar e tirar o meu primeiro dízimo ali para o Senhor, entende? Eu oro e converso com Deus de manhã porque eu tenho a obrigação de me relacionar com Deus, ou é porque eu tenho uma opção de mover o meu dia começando na presença de Deus, você entende? A gente inverte um pouco a questão e o mérito de primazia. Às vezes a gente coloca a primazia, a primeira entrega nossa, independente de qual área da nossa vida, como uma obrigação ou como algo muito normalizado ou automatizado, não é isso? Só que, na verdade, o que Deus quer é que dentro do nosso coração, quando a gente tiver duas opções, a gente opte por Ele. Vocês entendem a diferença? Quando eu decido dar a primeira parte, quando eu decido acordar e me relacionar com Deus no início da minha manhã, quando eu opto por não entregar o meu cansaço do meu devocional no final do dia, mas eu opto pela energia da vida, pela manhã, entregar ao Senhor e falar, Senhor, a energia da minha vida, do meu dia, o meu vigor eu te entrego na minha intimidade contigo, isso é decisão de primazia. A decisão de primazia, ela tem que existir dentro de nós, muito mais do que a automatização da primazia, vocês entendem? E qual a relevância disso dentro do relacionamento com Deus? Quando a gente começa a racionalizar que quando eu tenho duas opções, eu opto por colocar a primazia diante de Deus, o que isso leva diante do altar de Deus? Já a gente vai chegar dentro do que isso representa para a gente dentro da adoração e dentro do louvor. Como que Deus recebe? Então vou mudar a pergunta e vou mudar a direção com vocês. Existe um sentimento que ele é gerado em nós, e talvez seja um dos piores sentimentos que a gente possa sentir nas nossas vidas, que é o sentimento de rejeição. Esse sentimento é terrível. Todas as vezes que a gente negligencia a entrega a Deus de algo que de fato Deus esperava da gente, a gente produz um sentimento muito ruim. Eu não vou dizer que Deus sente um sentimento de rejeição,
mas a gente consegue perceber o peso que tem quando a gente se apresenta diante de Deus e entrega aquilo que Deus tem. Mas e quando a gente é rejeitado? Entende? Quando a gente abandona aquilo que Deus espera da gente, quando a gente deixa de entregar, de se relacionar, de se posicionar como Deus quer nas nossas vidas. O que eu quero dizer para vocês igreja, aqui nesse início de noite, ou pelo menos nessa breve introdução aqui para desenrolar a nossa ministração, é que a primazia tem a ver com decidir priorizar o Senhor. Aleluia. Parece óbvio, só que na verdade tem que ser racional. A gente precisa ter a consciência de que o que a gente faz, a gente tem duas opções. Eu opto pelo Senhor, eu opto pelo Senhor. Eu opto por entregar o meu melhor para Deus, eu opto por entregar o meu relacionamento para Deus, eu opto por entregar aquilo que Deus espera. Eu acho que vocês já ouviram ministrações de pessoas e de levitas, né, carregando a arca ali, da aliança, que Deus tocou na arca, e a forma que optaram por carregar ali era contrária ao que Deus esperava, não é mesmo? Porque Deus direciona e Deus gera expectativas. A questão é que, quando a gente ora de forma individual, qual é a expectativa que Deus tem individual dentro do louvor e da adoração para cada um de nós? Aí, a partir daqui eu começo a ministrar com vocês. Eu trouxe a primazia porque já vocês vão entender onde ela converge. Qual a importância, o que Deus espera de forma individual de cada um de vocês que são levitas na presença de Deus? O melhor, né? Oi? O melhor. O melhor? E o que mais? Qual é o papel individual de cada um de vocês dentro do louvor? Um relacionamento, a busca? O que mais? Algo mais a partir de Deus. Na hora do louvor, Ser um instrumento? Opa, nós estamos no caminho. Conectar a igreja com Deus. Direcionar. conduzir. Ter mais intimidade com Deus. Ter uma intimidade com Deus? Perfeito. Agora, olha só. Às vezes a gente tem na nossa cabeça que o nosso papel como levitas muitas vezes é conduzir uma adoração direto para Deus. Isso está certo. A gente traz a Deus e coloca a Deus em uma posição, e entrega o louvor e a adoração. E eu estou até me dispersando aqui, deixa eu ir pro cantinho. Aqui, a gente acaba entregando o louvor e a adoração para Deus. Como levitas, a gente faz essa condução. Só que existe um papel individual que Deus espera das nossas partes. Eu disse outro dia na escola dominical, e até ele me trouxe até um testemunho muito bacana no versículo que fica em João, no capítulo 4. Eu queria que os irmãos abrissem comigo, por favor. Fica em João. Capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 48. João capítulo 4, versículo 48. Alguém pode ler para a gente, por favor? Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. De novo, Nath, bem forte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Olha só. Existe alguma expectativa de Deus muito forte acerca das nossas vidas de forma individual e de cada um de vocês dentro do louvor. Às vezes a gente pensa que nós somos apenas um propagador daqueles que conduzem pessoas a adorar. Só que existe um papel e um chamado e uma expectativa de Deus muito maior e muito mais profunda para a vida de cada um de vocês que hoje se envolvem dentro do louvor. Que é justamente demonstrar o poder de Deus. A palavra do Senhor nos diz, o próprio Cristo falou, se eles não verem sinais e maravilhas, eles não crerão. Se eles não verem sinais e maravilhas, eles não crerão. Outro dia eu estava falando que existe uma similaridade entre a forma a qual Paulo pregava e a forma a qual Jesus pregava. Paulo, ele falava que a forma que ele ministrava não era através de palavras de persuasão, mas sim de demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Justamente porque o próprio Cristo também nos direcionou e falou que se eles não verem sinais e maravilhas, eles não crerão. Nós vemos uma geração que necessita ver sinais e maravilhas. Nós precisamos entender que o papel de muitas vezes do levita não é apenas a condução do louvor e da adoração, mas que nós temos um papel fundamental e direto também na hora que há um apelo e uma pessoa levanta a mão lá no final do culto glorificando e exaltando a Deus. Nós precisamos entender que individualmente há uma expectativa da parte de Deus com relação à demonstração de poder e de unção, de transformação, de sinais e maravilhas através das nossas vidas.
Entende? A gente precisa demover dos nossos corações que apenas um louvor bonito, afinado, sincronizado e belas ministrações é o suficiente para que Deus possa operar. Imaginar que quando nós estamos louvando e tocando ou ministrando ao Senhor, milagres e maravilhas têm que acontecer também. Glória a Deus. Existia tempos onde os louvores eram entoados, que as pessoas eram curadas, que elas eram batizadas pelo Espírito Santo de Deus, que os profetas, eles estavam atentos e andavam pela igreja em meio aos louvores e adoração e ministravam, né, o direcionamento de Deus. E hoje, de repente, a gente vê uma escassez dentro das igrejas de moveres desse jeito no meio do louvor e da adoração. E por que isso acontece? É porque nós não buscamos? Não. É porque talvez nós nos esquecemos da expectativa individual que Deus tem para cada um de nós, que é a demonstração do poder de Deus, de sinais e de maravilhas que tem que existir nas nossas vidas. E eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando de uma unção que transforma, que toca o espírito, que abunda para a alma, que alcança os corpos, que alcança as vidas, que promove e pavimenta um caminho de salvação. Aleluia, Jesus. Nós precisamos criar o hábito de orar e pensar assim: Senhor, enquanto eu estiver entoando e tocando, que cada som, que acorde que eu tocar e que eu ministrar, o inferno venha se abalar, pessoas venham ser libertas, pessoas venham ser curadas, pessoas venham ser transformadas. Homens e mulheres de Deus se levantem e proclamem a glória de Deus. Glória a Deus. Se nós criarmos a expectativa no nosso coração e falar Espírito Santo de Deus, o louvor de logo mais vai ser extraordinário. No louvor eu quero que o Senhor, eu desejo e peço a Ti que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor use as nossas vidas para derramar unção, que haja libertação, que o angustiado se desfaça, que o aflito seja liberto naquele momento de toda a sua dor, de toda a aflição, que as cadeias se quebrem em nome de Jesus. Aleluia. Existe uma expectativa individual em cada um de nós. Só que cantar não é apenas o suficiente. A unção sobre essa que transforma, que muda, ela precisa existir, tem que ser uma sede dentro dos nossos corações como levitas. E essa ousadia, ela tem que existir em cada um de nós. Porque quando nós geramos expectativas através do Espírito Santo de Deus e falamos Espírito Santo de Deus, nós desejamos ver o teu trabalhar, o teu agir, a tua cura, a tua libertação, a tua transformação, os dons do Senhor sendo manifestos dentro da igreja. Eu pergunto para vocês, o Espírito Santo de Deus age? E ele age por quê? Porque há corações sedentos para ver ele agir. Só que simplesmente, se nós, como levitas, estruturarmos um belo ensaio, um belo louvor e falarmos, estamos prontos, o Espírito vai falar assim: e eu faço o quê? Meu Deus. Entende? O Espírito Santo de Deus fica muitas vezes do lado esperando: o que eu faço? Porque ele só alcança o coração que realmente está sedento. Ele responde expectativas. O Espírito Santo de Deus, ele não é invasivo. Ele entra naquele que clama, naquele que espera, naquele que deseja ver. Ele cumpre anseios da nossa alma, ele cumpre anseios do nosso espírito. O Espírito Santo de Deus fica todas as vezes nos nossos cultos ali aguardando qual é o direcionamento e muitas vezes como é que nós devemos projetar as nossas vidas diante dele. E duro é quando a gente pensa e imagina da seguinte forma: está tudo pronto do lado humano, mas do lado espiritual há uma expectativa, há um ressecamento, aguardando, esperando assim. A igreja não tem mais sede de ver milagre, a igreja não tem mais expectativas de ver cura, a igreja não tem mais expectativa de ver transformação, a igreja não crê mais em profetas, a igreja não ora mais por libertação, a igreja não ora mais por batismo pelo Espírito Santo de Deus. Gente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se colocarmos de pé os nossos corações e buscarmos uma unção de Deus e falar: Senhor, nós não queremos mais um louvor bonito, nós queremos salvação. Aleluia. Nós queremos batismo com o Espírito Santo Glória de Deus. a Deus. Nós queremos ser surpreendidos pela glória do Senhor sobre o altar. Sim, de uma forma que a gente se embarace nas nossas palavras, entre línguas, entre mistérios, onde as pessoas são curadas, onde os gritos de louvor e de adoração ao teu santo nome dentro da igreja, porque é tocado pelo teu Espírito, ó Deus. Abafe os instrumentos, abafe os acordes, abafe a voz daqueles que estão ministrando, mas que a glória do Senhor caia sobre as nossas vidas. Aleluia.
Aleluia. Nós te Existe um louvamos. louvor, a essência da adoração, e a gente até já cantou lá na igreja, eu não sei se alguém conhece a história desse louvor, vocês conhecem, já ouviram muito desse louvor, a essência da adoração, onde ele diz que uma igreja na Inglaterra, obrigado. A igreja na Inglaterra, ela tinha uma estrutura muito boa de louvor. A igreja lotava, cheia de pessoas, porque o louvor era muito forte. Eles ficavam horas e horas louvando e adorando a Deus, em igreja muito cheia. E aí, de repente, o pastor ficou olhando para aquilo e ficou parado, pensando, tem algo errado. E a igreja cheia e cada vez mais, e o pastor incomodado, tem algo errado, tem algo errado, tem algo errado. E aquilo começou a incomodar o pastor, e o pastor falou assim, está errado. O louvor, ele tem feito um mover muito grande dentro da igreja, mas não tinha um rompante espiritual, não tinha um rompante dado ao ponto que Cristo, ele deixou de ser centralizado, mas a beleza do louvor, o encantamento da celebração era muito maior do que a presença do Espírito Santo de Deus, era muito maior do que o nome de Jesus Cristo naquele local. E dado ao certo momento que o pastor virou e falou da seguinte forma: nós não iremos mais ter louvor dentro da igreja até o dia que vocês entenderem o que é de fato louvar e adorar a Deus e colocar Cristo no centro de tudo. Os ministros começaram a buscar a Deus, a perguntar, poxa Deus, por que o Senhor direcionou o pastor a isso? Por que o pastor foi conduzido dessa forma? Dado ao ponto que um dia esse louvor surgiu no meio de uma oração deles, né? Eles escreveram esse louvor aí falando a essência da adoração, que és tu, Jesus. Jesus é o centro de tudo e de todas as coisas. Aleluia. Jesus, ele veio nessa terra e ele começou a ministrar, ele começou a falar sobre um novo reino, um novo tempo, uma libertação. Ele ministrava a cura, ele não ministrava? Ele foi o primeiro a mover desse. Ele ministrava salvação, ele ministrava libertação, ele não fazia tudo isso. Todo o movimento que ele agia sobre a face dessa terra, ele também espelhou sobre a minha e sobre a sua vida. Ele declara sobre a tua vida unção, uma unção que liberta, uma unção que transforma, uma unção que cura, uma unção que renova, uma unção que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a unção que Deus espera, é uma expectativa sobre as nossas vidas de adoradores, de homens e mulheres que sejam propagadores do Espírito Santo de Deus, que a unção, que o teu louvor, ele deixe de tocar apenas no bem-estar da nossa alma, o nosso ego, mas que alcance o nosso espírito, que traga vida aquele que é morto, que traga alegria aquele que está triste, que conduza aos nossos lábios a adorar a Deus e revelar a verdadeira alegria que existe diante da presença de Deus, da adoração. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. É um dever nosso, como homens e mulheres de Deus, como levitas, independente do seu toque, seu louvo, declarar sobre a igreja aquilo que Deus espera e ser um propulsor da unção do Senhor. Eu sempre digo que diante da alegria, diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria, não é mesmo que está diante da palavra do Senhor? Aí eu pergunto para vocês já viram que homens e mulheres, quando chegam na igreja, doentes, enfermos, sentindo dores, e começa a querer louvor, nos primeiros acordes, só a presença de Deus já está lá. Ninguém precisa falar nada, mas na hora que o primeiro toque sai do teclado de um violão, simplesmente a unção de Deus toca. Aquela pessoa, aquela que está sentindo dor, ela já sabe, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E aí o louvor começa a tocar cheio de unção da glória de Deus. Aí você vê aquela pessoa que de repente aquela atmosfera cheia da glória de Deus, Senhor, nos invade a igreja de uma forma tão grande que aquele que sentia dor, ele está pulando de alegria, ele está glorificando a Deus. Aí você pergunta assim: cadê a dor do enfermo? Onde é que está aquela dor do enfermo? Quando diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Aquele que tinha um coração conflito depressivo da Gabasteg, começa a glorificar e exaltar a Deus, porque é isso que Deus espera da Gamanchuri Calabás. Existe uma expectativa dentro do louvor, que não é apenas a adoração e exaltação ao nosso Deus, mas é a revelação do Espírito, é a revelação de Cristo, é a revelação daquele que por Ele todas as coisas foram feitas, todas as coisas serão nada. Aleluia, glória a Deus.
Essa expectativa do Espírito Santo de Deus acerca de cada um de nós, ela é necessária surgir no nosso coração. Santo Deus, aleluia. Hoje eu vejo uma noite de renovo. Alabanchore, calabas, calabas. Remanchuri, calabas, calabas, alabanchore, calabas. Remanchuri, labaseia. Remanchore, palabara, balabara, balabasuri. Adamancho, calabasuri, calabaseia, alabasodemas. Deliverai, conabas, de calabas. Assim diz o Senhor, calabasuri, calabas. Eu tenho ouvido teu clamor por poder, hein? Alabanchore, calabas. Eu te dou autoridade, te põe de pé, alabancho, carabasséia, pois te chamei como precursora de um novo caminho, alabanchore, calabasséia, eu te trago vigor, alabancho, calabas, calça teus sapatos, alabanchas, macho, canabanchora, calabas, mas sou eu, Deus, que dá ordem na tua vida, hein? Alabanchou, querabas, eu abro portas na calabas, arracalás, passa por ela, arranco, chaparre, garabasturi, calabasturi, eu vou te dar com poder, alabanchou, cará, alabanchuri, que calabarabasturi, calabas, delevas, segue, amancho, rebabas, delevasturi, calabas, assim diz o Senhor, mulher, alabancarabas, decaras, o Espírito de ousadia te deu, alabante capaz, entrega, amante ou capaz, tudo que eu te dou, de calabás, e flui de farébas, todas sobre vidas, assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, calabas, amante ou faz, aleluia, glória, alabasegue, amante ou faz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele também não é apenas um caminho da Fasneg Arabanchô, de cura, de transformação, de salvação. Ele também existe um processo muito fantástico que é de libertação. Às vezes o louvor, ele não percebe que enquanto eles estão lá em cima do altar louvando e adorando e glorificando ao nome do Senhor, existem pessoas que estão saindo de dentro da igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes aqueles demônios que estão dentro da vida dela, perturbando, afligindo dela, não conseguem conter a glória que está saindo do altar, que está manando da vida de vocês, que está descendo e percorrendo a igreja. Quantas vezes eu vi pessoas saindo da igreja no meio do louvor e a gente pergunta, irmão, o que foi? Ah não, eu estou com dor de cabeça. Ah é? Posso orar por você? E quando você pede assim, pode, mas não, eu quero ir embora, eu estou com dor de cabeça. Calma, vamos orar por você e você pode ir embora. E quando você vai ver, manifesta um demônio, sabe por quê? Porque o louvor estava cheio da unção e do poder, incomodou, e ali na porta a gente pega pessoas que estão precisando ser libertas, mas começou por vocês. Vocês foram propulsores da glória de Deus dentro da igreja. Vocês incomodaram os demônios que afolavam, que oprimiam vidas, que a gente precisa declarar isso. Nós precisamos ser sensíveis também de entender que existem momentos da que muitas vezes o Senhor quer nos usar, eu te chamei, calabás, como um soldado valente. Eu te dei autoridade de libertar, em meu nome, eu te comissionei, o teu chamado é de ir, ai que neve,
Turicalabancho, faz. Eu quebro grilhões que estão te prendendo. Alabancho, querás. Eu desfaço o passado e crio um caminho novo, uma nova história, um caminho de calabancho. Repalabalaba, turicalabás. Delevasteia. Eu te levo para um lado. Alabancho, eu te levo para o outro. Arracata, carabas, turicalabás. Abre teus lábios. Alabancho, querebiantais. Declare o meu nome, por onde passar, porque meus olhos estão sobre ti, alabanchoquerás, os meus lábios alabanchocará, raçam sobre a tua boca, hein? Alabanchoqueter, suri calabás, não temas, sacanai, aquilo que vou fazer, eu tiro, alabanchocarás, e te abençoo, abanto para rebentar, arracatachuri calamás, uma nova veste te dou, hein? Ei, homem, alabanchoquerabás, suri calabás, erecatapás, eu te revisto com um vinho, Levanchoquerebasuri, calabás, Levanchoquerebasuri, calabás, Levanchoquaréguias, assim diz o Senhor, alabanchocalá, desempenha, desempalha, tira da tua bainha a palavra, alabanchoquefarubi, calabás, eu desato os nós, alabanchoquelá da tua vida, alabás, eu faço a coisa acontecer, eu abro o decanto, eu balanço os teus caminhos, e devastura e calabás, e abençoo o teu braço forte, calabás, assim diz o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus querido, abençoa o teu servo, alabancegas, em nome de Jesus, alabanço, calabás, quanto para cantar, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus querido, agavastegue, arapachaéguias, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus querido, abençoa, Deus querido, a tua igreja nesta noite, que o teu Espírito, ó Deus querido, toque a cada vida nesse local, que a tua glória, alabanchegas, imparte os corações, e nos leva, Deus querido, a sermos homens ousados, e no teu Espírito, nos teus dons, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa distribuir, ó Espírito Santo de Deus, nessa noite, ó Deus, o teu dom, batizar aquele que necessita ser batizado, renovar, ó Deus querido, aquele que precisa de um renovo, de um toque, de uma palavra, da Basegue, Arabanchô, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, eu oro, ó Deus querido, sobre essa igreja do Senhor, que separou esse dia para te glorificar, que separou essa noite para te exaltar, aleluia, glória a Deus, meu Pai, assim eu te peço, meu Deus querido, transforma, meu Deus amado, essa noite, em uma noite, ó Deus querido, onde o Senhor rompe os nossos corações, traz uma nova visão, uma nova direção, ó Deus querido, e prepara a tua igreja, meu Deus querido, para eles serem arrebanhadores de almas, ganhadores, ó Deus querido, de vida para ti, meu Pai querido, assim eu te peço, meu Deus, nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vim preparando uma palavra, algo que Deus tinha me direcionado, e eu sentado ali, o Espírito Santo de Deus, não muda tudo, muda a direção, muda a palavra. Abre ali em Colossenses, né? Eu li o texto ali, e por fim a gente fez o terceiro louvor, e assim é lindo como ele conduz os sonhos, né? É lindo como ele faz essa propagação. E eu espero de verdade, não enxerga, essa palavra tenha alcançado os corações de vocês, que eles tenham provocado a necessidade de a gente gerar expectativas no Espírito e ser o canal da consumação da vontade do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Que o teu coração seja sedento, para que você possa ser um demonstrador do poder, da ousadia do Espírito Santo de Deus e da glória do Senhor, e ser como Paulo disse, eu propago o Evangelho, não na persuasão de palavras, não na habilidade dos meus dons de tocar, de cantar, de louvar, mas na demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Isso alcança a vida. Com isso transformamos uma geração que crê no Senhor, que vê a glória de Deus, que vê a
Pai, na majestade do Altíssimo, transformando, curando, libertando, salvando, batizando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nath, alabanchega, alabanchori, calabas, recalabas. De paz, páginas viraram na sua vida, um caminho de faré de anubi calabas foi constituído, racalabasturi calabas. Mas eu vejo Deus levantando a tua vida diferente, de paramancho calabas, de calabanchega, alabanchega, alabansuri calabas, calabas. Adamanchore calabas, eu vejo uma mudança, alabancho querado cenário, alabancho iderebentai. Eu vejo Deus te levando num lugar de honra, eu vejo você conduzindo e transformando-se de uma formadora de opinião, uma mulher de muita ousadia no Espírito Santo de Deus, uma pessoa que conduz outras pessoas a conhecer um Deus de uma intimidade diferente. Eu vejo um despertar e um florescer do Espírito sobre a tua vida. Nessa solitude eu estou, é o meu momento contigo, lavante o teu eu trago a ti um no primeiro amor da música, da instituição, da comunhão, da consagração, da separação. Eu tenho sobre ti um ministério dos teus lábios virão palavras de sabedoria, porque abre a tua boca, declare libertação, porque sou contigo, alabando, forte e corajosa, toma frente, alabante, que eu sou contigo, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós te damos graças, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, pelo Senhor estar conosco, a nos abençoar, a nos tocar e derramar a tua glória e o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só para fechar, John, enquanto eu orava por você, eu vi versos novos. Eu vi um manto branco, muito claro sobre você. Eu vi você sendo comissionado pelo Senhor ao nome por vários locais. Eu vi você andando, pessoas te reconhecendo e falando aquilo ali é um homem de Deus, cheio da unção, do poder, da autoridade. E eu vi um brado saindo da tua boca com tanto vigor, com tanta ousadia, com tanta intrepidez. Eu vi você, eu te chamando e te levando como uma autoridade do nome dele. Aleluia. Tu consegue entender o que é isso que o Senhor está fazendo sobre a tua vida? Ele está te revestindo e te comissionando ao nome dele à frente dos homens. Ei, moço, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai querido. Abençoa, Deus querido, Jones. Deus, mostra sobre o coração dele, ó Pai querido, a tua vontade e o teu querer para esse tempo, para esse momento. Deus, que ele possa ver aquilo que o Senhor me permitiu ver sobre a vida dele, uma nova veste, a autoridade que o Senhor traz dele. Mostra essa direção, ó Deus querido, na mente e no coração do teu servo. Meu Pai, eu te peço dessa forma nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que eu não tenha sido muito demorado, né, no contexto todo. Mas obrigado novamente, gente, pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.